Então, vamos falar sobre o calcanhar de Aquiles da Lei 3019, 2014, né? Então, acho que não era nem para ter colocado o nome ali, prestação de conta, mas o calcanhar de Aquiles da Lei 3019, de 2014. Eu creio que cada um está nessa expectativa, né? Quando a gente fala sobre prestação de contas da Lei 3019. Então, essa lei, ela trouxe alguns pontos importantes, como que ela nos trouxe segurança jurídica. Então, essa lei, um dos pontos importantes é essa segurança jurídica que ela nos trouxe. Por quê? Antes nós não tínhamos uma identidade. Nos convênios e nos contratos de gestão, nós não tínhamos essa segurança. Nós éramos direcionados pela Lei 866, nos convênios estaduais. Eu não sei qual é a realidade de vocês, com quem vocês têm parcerias, qual é o concedente de vocês, mas assim, eu tive experiência com a Secretaria de Justiça. E nós éramos, sim, analisados, avaliados pela Lei 866. Mesmo com essa Lei 3019, que foi de 2014, quando nós íamos para a prestação de conta, nós éramos barrados realmente na prestação de conta. Até a execução, nós conseguiríamos andar, execução, celebração e execução, mas quando nós chegávamos na prestação de conta, nós éramos, como é que fala? Éramos de surpresa, porque eles não aceitavam que a lei realmente estava em vigor. Então, essa lei nos trouxe essa segurança jurídica. Hoje nós podemos dizer, nós somos OSC, Organização da Sociedade Civil, e temos um marco regulatório, que é a Lei 3019, e que nos dá base para prestação de conta e todo o processo de execução da parceria. Então, ela nos trouxe essa segurança jurídica. Em segundo, ela nos trouxe umas novas permissões, né, de despesa nas parcerias que antes não era permitido. Por exemplo, antes nós não poderíamos contratar um contador, não podia contratar um advogado, as despesas indiretas, né, também como aluguel, internet, não podia ser alocada nos convênios. Hoje, com essa nova lei, pode. Então, se você tem uma previsão de pagar os honorários contábeis, nós sabemos que muitas entidades hoje estão inadimplentes exatamente porque não tem uma assessoria contábil. Por quê? Antes elas tinham simplesmente alguém para fazer uma declaração e não tinha esse suporte, essa assessoria para contabilidade. Então, nas parcerias, viram que havia essa necessidade de um acompanhamento contábil e a lei traz como um dos parâmetros para a celebração exatamente a escrituração contábil, que nós vamos ver mais à frente. Então, é permitido hoje que se tenha no plano de trabalho, se tiver no plano de trabalho, essas despesas, contempla essas despesas. E os novos instrumentos que vocês já ouviram falar, né, desde o início, sei que meus colegas passaram por aqui e falaram, que é o termo de fomento, colaboração e acordo de cooperação. Nós estávamos no diálogo exatamente porque algumas OSC ainda estavam celebrando parcerias no modelo de OS. Nós tivemos uma discussão em relação a isso, nós ainda estamos em diálogo sobre isso. Inclusive, dia 30, nós vamos ter um evento sobre isso. Então, esses novos instrumentos de parceria, que vocês já conheceram, já foi apresentado pelos nossos colegas que passaram aqui, que me antecederam. E também a simplificação da prestação de contas. Antes eram muitos documentos, nós vimos nos locais de prestação de contas, nos setores de aqueles pontuados de papéis, que era frente à prestação de contas. E você vê aqui, no decorrer da minha fala, que isso simplesmente pela lei, mas isso ainda teoricamente, porque ainda nós temos ainda um caminho ainda longo para percorrer em relação a alguns concedentes de parceria ainda estão usando os mesmos formulários e alguns ainda solicitando documentos originais. E essa lei também, ela trouxe regras, que é a regra seleção, celebração, execução, monitoramento, avaliação e a prestação de contas. Vamos agora. Quando começa a prestação de contas? Veja que eu coloquei sobre seleção,
tal, e eu fui a última a ser convidada para falar sobre prestação de conta. Isso é o que está em nossa cultura, as nossas vivências, de que a prestação de conta é para o final, não é isso? É, prestação de conta é para o final. Mas quando começa a prestação de conta com essa lei 3019? É agora, terminou a parceria, pronto, agora vamos preparar os papéis, vamos entregar os papéis para a gente ficar adimplente, para quando é que vai começar essa prestação de contas? A prestação de contas, na minha visão, ela começa no momento em que você recebe o convite do edital de chamamento público. Eu mensuro assim, que a prestação de conta começa a partir daquele momento, que você vai analisar, né, o edital de chamamento público, o que reza nele, o que você vai realizar, se você tem competência para isso, se a sua entidade tem expertise, se tem condições de executar essa parceria. Então, assim, é aqui que começa a prestação de contas, na Lei 3019. Não é lá quando você termina. Se você pensar em prestação de contas, com base na Lei 3019, somente quando você terminar de executar a parceria, você está fadado a ficar inadimplente com o poder público e não celebrar novas parcerias. Veja que a cultura de parcerias mudou com essa lei. Eu não quero desestimular, como alguns falaram, que alguns colegas colocaram aí sobre a reforma tributária, alguma coisa, e desanimar vocês. Eu só estou falando que é a realidade, né? Quando começa a prestação de contas. Então, para que você analise o edital de chamamento público, que é a primeira peça para a celebração, ele é o quê? Ele é como se fosse a peça do jogo, é o norteador do que você vai fazer, é o edital. Tem alguns casos, como vocês ouviram, os colegas falaram, a inexigibilidade e também a dispensa, né, de chamamento público. Nem todos vão participar do edital de chamamento público, mas vocês já ouviram aqui sobre isso, né? Então, as OSC, elas precisam obedecer a alguns fluxos para que ela venha a celebrar essa parceria. O primeiramente dela é o quê? O planejamento. Você analisou lá o edital de chamamento público, lá tem tudo que reza, tudo que norteia a parceria, e aí você vai para o seu planejamento. Nesse planejamento, você vai fazer o quê? Revisar seu estatuto. Nos lugares onde nós passamos, algumas pessoas falavam, ai meu Deus, esse mirócio veio me complicar, porque agora eu tenho que mexer no meu estatuto, que agora eu tenho que gastar com o estatuto. Essa revisão é aquela revisão lá do Código Civil de 2002. Então, quem fez aquela adequação em 2002 está adimplente, está regular para celebrar essa parceria. Então, nessa revisão de estatuto, o que é que tem que contemplar nela para que eu esteja apto a celebrar uma parceria com base na Lei 3019? Eu acredito que alguém já tenha falado, mas assim, ao falar em prestação de contas, eu não posso falar para vocês só sobre números. Quem estava esperando a prestação de contas só sobre número, não é isso. A prestação de conta com a Lei 3019, ela passa por todos esses trâmites. Então, inicialmente, você tem que ver se as normas internas da sua OSC, lá no seu estatuto, tem que a contabilidade é formalizada através dos princípios e normas de contabilidade. Se os bens remanescentes da entidade, em caso de dissolução, serão destinados à entidade congênere ou que seja semelhante à atividade ou objeto, e que nos seus objetivos social são atividades de interesse público. Então, se no seu estatuto já contempla esses itens, então, tranquilo. Outro também que eu acho interessante colocar, que foi o que eu vivenciei, é a questão da remuneração de dirigentes. Se seu estatuto está fechado para que os dirigentes não sejam remunerados, é bom que mude isso, porque ela vai impedir, na hora que você for celebrar a parceria, e você como um diretor e for gestor, não pode ser remunerado por causa que o estatuto fecha. Então, de uma entidade ser remunerada, mude lá no estatuto. Tem uma que não pode mudar no estatuto, que fala assim, que não pode dividir lucros, essa daí vai continuar.
Então, os fluxos a serem obedecidos são esses. O primeiro, o planejamento, e o segundo, a elaboração da proposta. Ou seja, você já viu o edital, já viu o que precisa fazer, e agora vai para a elaboração da proposta. Então, a sua prestação de conta, propriamente dita, começa exatamente na sua elaboração do plano de trabalho. O plano de trabalho é uma peça de prestação de contas, ele é uma ferramenta importantíssima na prestação de contas, que ele vai ser o norteador. Então, não pode ser um plano de trabalho, um lacônico, aquele bem resumido, nem também um analítico extenso, cheio para impressionar o concedente da parceria. Tem que ser a realidade que você vai executar. Então, a elaboração da proposta, ela tem que estar alinhada com a realidade da entidade. Não adianta eu colocar lá na proposta que eu vou atender 1.000 beneficiários, sendo que a minha estrutura só é para 100. Porque eu vou ter problemas lá na prestação de contas. Porque eu não vou conseguir atingir as metas e eu vou ficar impedida de receber recurso e até de celebrar nova parceria por causa da pendência. Então, assim, muito foco, muita preocupação, muita visibilidade nessa questão do plano de trabalho. É a sua primeira ferramenta de prestação de contas, tá? E em segundo, nós vamos para a seleção. Quais são os requisitos para essa seleção? Eu não sei se alguém já falou aqui, mas eu, quanto prestação de conta, eu tenho que falar sobre isso. Quais são os requisitos? Eu tenho que ter um CNPJ ativo, se for uma parceria municipal, 1 ano. Se for uma parceria estadual, eu tenho que ter 2 anos. E uma federal, 3 anos. Então, é a exigência de que ela tenha um CNPJ ativo com esse tempo de constituição. E as certidões, que são as certidões negativas de INSS, né? As certidões da Receita, trabalhista, e certidões negativas que vai atestar a capacidade fiscal, né, que está apta, sem débito, nesses órgãos. E também a capacidade técnico-operacional. Nós estamos vivendo agora em um período eleitoral. Eu não sei se é a realidade de vocês aí, mas aqui a nossa realidade, aqui Marcela conhece, algumas OS que abrem com esse intuito de que vão captar recurso. Eu vou abrir uma OS porque a gente precisa de recursos, vamos captar recurso. E aí abre e não tem capacidade técnica nem operacional e ficam endividadas. É a realidade nossa aqui do território de Irecê. Nós temos algumas pessoas que fazem isso, abre a OSC e depois não tem condições financeiras, nem capacidade técnica e operacional e só ficam endividados. Então, hoje, essa lei ela veio para tirar essas OSC Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Tem que comprovar a capacidade técnica e operacional da entidade para celebrar uma parceria. E aí a celebração com os instrumentos, né? Que pode ser um termo de fomento ou um termo de colaboração, isso vocês já ouviram também, que o termo de fomento, a proposta é elaborada pela organização da sociedade civil, e o de colaboração, a proposta é elaborada pelo poder público. E aí nós vamos para a execução. Na execução, o foco principal é o resultado. Como é isso? O foco principal é o resultado. Antes, nas parcerias anteriores, eu gosto sempre de fazer esse comparativo, essa analogia. Se eu dissesse que comprei um computador, se eu apresentasse a nota fiscal, estava tudo perfeito. Já comprovei que eu estou regular na minha parceria. Mas hoje não. Hoje, quem vai monitorar a parceria, ele vai primeiramente ver se o computador atingiu, né, os resultados, os impactos sociais, se ele atendeu aquela população, se o objetivo foi atendido, para depois ir para a parte financeira. E ele vai fazer um comparativo entre o valor aplicado e as metas alcançadas. E aí nós chegamos à apresentação da prestação de contas. Então, tudo que nós falamos é prestação de contas. Mas o que eu vou falar agora é o quê? Os instrumentos da apresentação, que é a elaboração dos relatórios, que eu vou passar mais para frente para vocês, o cumprimento de prazo. Vocês vão ver que, como eu falei no início, essa simplificação são basicamente 2 relatórios.
que vão ser apresentados nessa prestação de contas, né? Então, é isso. Quais são esses relatórios? Olha só, a apresentação da prestação de contas. O artigo 66 da Lei 3019, ele fala quais são esses formulários. Lembra que eu falei com vocês sobre o plano de trabalho? A importância do plano de trabalho, porque ele é a primeira peça na prestação de conta, na apresentação da prestação de conta. Esse plano de trabalho vai ser analisado, eles vão analisar junto com esse relatório de execução do objeto e ver se foi atingida as metas que foram mensuradas, se foi apresentado de acordo com quem vai fazer o monitoramento, quem vai acompanhar a parceria, o gestor que vai acompanhar a parceria. Então, ele vai fazer você vai fazer esse relatório e apresentar. Então, os relatórios apresentados pelas organizações da sociedade civil na apresentação da prestação de contas são esses. Relatório de execução do objeto, que é elaborado pela organização da sociedade civil, que vai estar contemplado lá tudo que você colocou lá no plano de trabalho. Quais foram os meios de verificação que você colocou lá? Você vai estar apresentando. Quais foram as metas? Foram alcançadas? Há uma particularidade em parceria de até 250 mil, exatamente nesse eixo aqui. Então, assim, se essa OSC, ela tem uma parceria até 250 mil e ela comprovou todas essas etapas, ela cumpriu as etapas descrevidas lá no plano de trabalho, ela não há necessidade que o relatório de execução financeira seja analisado. E isso aí que é uma luta aqui no Estado, porque ele não aceita isso. Eles olham, sim, a prestação, o relatório de execução financeira e, muitas vezes, emperra para a liberação da prestação das parcelas subsequentes. Mas é errado e a gente está nesse enfrentamento, porque a lei, ele dá essa brecha, né, de que parcerias até 250 mil, se comprovar que ele executou as metas certinhas, ela não é obrigada a passar por essa análise do relatório de execução financeira. A não ser que o gestor, identifique que houve irregularidades, né, ou você não cumpriu a meta, como o OSC, aí sim, vai ter essa análise, vai ter esse acompanhamento, pedir todos os documentos, tanto da execução financeira, que são o quê? Vai lá, as notas fiscais, os comprovantes de pagamentos de INSS, de funcionário, as notas fiscais de compra dos bens, vai ter que se apresentar. Agora, outra coisa também, não é necessário apresentar as originais, tá? Tem que ser as cópias. Alguns gestores estavam exigindo que fosse apresentado as originais. Não apresenta. Então, é a intenção para isso. Entregue as cópias, tá? E deve guardar esse documento até 10 anos. E como será essa apresentação? A apresentação, se a parceria for mais de 2 anos, você tem que apresentar apresentar anualmente, né? E depois do término da parceria até 90 dias. Mas o gestor da parceria ele também pode pedir, né, que seja apresentado mais de uma prestação de conta no ano. Então, nós chegamos aí nos relatórios que serão apresentados, e aí depois desse relatório apresentado, vai ter a avaliação das prestações de contas, que elas vão ser com regulares, né, quando apresentar a forma clara e objetiva do cumprimento dos objetos, que são identificados aonde? Lá no relatório do gestor da parceria, que vai fazer esse relatório baseado no plano de trabalho, né, ele vai olhar se o plano de trabalho se atingiu, cumpriu o resultado. Então, se cumpriu, ela vai estar como regular. Veja o que o GEL colocou, né? GEDEL, né? Ele colocou, mas eles não estão levando em consideração. Ainda não estavam. Mas tem que estar, porque está lá na lei, no artigo 72, está bem claro que isso expressa de forma clara que a prestação de conta está regular, porque ela atingiu objetivos e metas estabelecidas, o que foi colocado lá no plano de trabalho. Então, ela está regular. Veja que ele não está falando aqui
da prestação de contas financeira. Não está dizendo, as finanças estão ok. Ele está focado no resultado. Irregulares com ressalva é quando evidenciar o quê? Impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não seja, resulte no erário, dano ao erário. Pode ser, por exemplo, eu coloquei no projeto que eu ia comprar prateleiras de aço e comprei, por exemplo, de madeira. De repente, eles viram que isso não está de acordo, né, porque eles também seguem a resolução do TCE, que é a resolução 107, que tem sido um suplício para quem está executando essas parcerias. Então, não pode. Então, ela pode estar regular, mas com ressalva. E que, resolvendo essa pendência, ela pode voltar a ser regular. Irregulares é quando comprovada qualquer circunstância de omissão da prestação de contas, você executou. Eu sou gestor da parceria, recebeu o dinheiro, gastou do jeito que quis. Nós tivemos um cliente que ele captou recurso, eu só vou dar um exemplo do que o colega colocou anteriormente. Ele recebeu o recurso e começou a gastar, comprou material de construção lá, ele tinha uma construtora e começou a executar e disse que era para o benefício. E o que acontece? Ele não prestou conta depois. Hoje ele está impossibilitado de celebrar parcerias, porque ele achou que o dinheiro era dele. Dinheiro público, quando ele passa para uma OSC, ele não perde a sua, né, identidade de dinheiro público. Ele tem que ser executado de acordo com o que o concedente colocou, executar a parceria de forma como foi apresentado no plano de trabalho e apresentar a prestação de conta do resultado, dar uma contrapartida, né, um feedback do que você fez com aquele dinheiro para o financiador. Então, se não fizer, vai ficar irregular. E o descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho. Ou seja, eu coloquei que eu ia fazer um encontro agora presencial. Vou dar um exemplo assim, bem do que nós estamos vivenciando. Eu fiz uma parceria o ano passado, né? Eu estou colocando aqui um exemplo teoricamente falando. Eu coloquei que eu ia fazer um encontro com 500 pessoas na minha comunidade. Né? Eu coloquei lá, está no meu plano de trabalho. Só que terminou, chegou agora, eu preciso prestar a conta da minha parceria e eu não executei. Eu não fiz essa execução. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que justificar que as metas não foram atingidas por causa do que aconteceu. Houve um imprevisto, não conseguimos. Então, tem que fazer um remanejamento desse recurso através de apostilamento com o setor de prestação de conta da parceria. Mas eu não posso deixar só dizer simplesmente que o quê? Aconteceu algo, não deu para realizar e esquecer. Não, porque ela vai estar tida como irregular, tá? Outra coisa, dano ao erário decorrente do ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Você gastou de todo jeito. Você não seguiu, eu coloquei aqui que eu ia comprar 10 computadores, eu achei 20 com preço bom e comprei. E começou a gastar, né? Então, ação ilegítima e antieconômica em relação à parceria. Então, você só pode gastar o que está mensurado lá, né? Tem um indicador lá de meta física e financeira. Então, eu só posso gastar o que está lá no meu plano de trabalho. Veja que nós temos falado muito sobre o plano de trabalho, porque foi o que eu falei no início. Ele é o norteador, ele vai estar do início até o final da parceria, até o último ato da prestação de conta, ele vai estar presente o plano de trabalho. Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Isso aí é notório. Quantas entidades, né, eu coloco aqui a fala que é muito bom quando vocês interagem, falam, porque a gente usa essa mesma fala para dar um exemplo, que ele colocou aí, né? Por exemplo, uma entidade lá começou e não tinha capacidade e tal. No modelo de convênio anterior isso acontecia, né? Mas aí, às vezes, ele não tinha expertise, não tinha uma equipe para poder executar, e não conseguiu, né? Aplicar o dinheiro, não foi bem um desvio, né? Então, assim, hoje ele tem solução para essas pessoas que faz isso sem essa intenção de desvio, né? Sem essa intenção de desvio. Agora, esse que age com esse interesse de desvio, de desfalque, ele vai estar com essa prestação irregular e vai ficar impossibilitado de gerir novas parcerias, seja em outra entidade que ele for fazer parte. O CPF dele vai ficar
atrelado àquela prestação de contas que ele colocou como irregular perante o poder público. Tá? Aí aqui, outra novidade das ações compensatórias, há uma novidade agora em prestação de conta, que são ações compensatórias, que eu já antecedi aí na minha fala anterior. As situações, como eu falei, você tentou, não conseguiu, por alguma coisa você não conseguiu complementar a parceria. Então, você vai estar tido como irregular, né? Como eu coloquei anteriormente. Mas a lei, ela traz uma possibilidade para aquelas pessoas que realmente são honestas, mas que não conseguiu, como é que fala, executar essas metas, e aí ele ficou como irregular. Então, ele tem a possibilidade, se ele comprovar que não foi, né, que não teve desvio de dinheiro, que ele executou parte da parceria, não conseguiu executar as outras, e por isso que ele pede uma nova chance, ou seja, ele vai elaborar um novo plano de trabalho, baseado no objeto que ele estava executando, e ele vai pedir ao poder público para autorização para fazer a execução desse projeto, dessa parceria. Então, essa é a novidade que traz sobre prestação de contas, ações compensatórias que a entidade vai poder fazer. Porque nós sabemos que realmente, como ele colocou, e tem muitas pessoas boas que trabalham no IOSC, mas que não têm expertise, né, para essa execução, que às vezes alguma coisa acontece que não dá para executar. Eu coloquei aí o caso, né, desse evento que a gente colocou e não pôde por causa da pandemia, que eu dei um exemplo, e aí pode não atingir as metas. E aí ele pode entrar com essa ação compensatória. Nós temos o primeiro exemplo de ação compensatória, né, foi compartilhado através da PGE, de uma entidade que é da área ambiental, e que ele conseguiu fazer esse trâmite de ação compensatória. Ele conseguiu recurso através de umas empresas e ele pediu autorização ao poder público para poder fazer execução compensatória desse plano de trabalho para não ficar irregular, não ficar com seu CPF como um gestor irregular e impossibilitado de gerir ou celebrar novas parcerias. Então, essa é uma novidade da prestação de contas. Aqui foi o que eu coloquei aqui, olha, nós temos um avanço na Bahia, que são as normas, né, instruções normativas, que foram feitas, né, as instruções normativas foi de 2019, foram feitas pela SAEB e também com a construção do Confoco junto. Então, a Bahia, nós já temos esse avanço em relação às peças de prestação de contas de parcerias. O exclusivo da prestação de conta é a Instrução Normativa 018, que depois vocês podem acompanhar isso aí, que ele pinta toda a fase de parceria, de planejamento. Aqui onde está essa parte de azul, você está vendo? Vocês estão vendo? É a parte que é a obrigação da entidade, que é o relatório de execução do objeto e o relatório da execução financeira. Então, todos esses outros instrumentos aqui são obrigação do poder público. Aí tem o planejamento das atividades, a comissão de monitoramento e avaliação da parceria, isso é do poder público. O plano de acompanhamento, monitoramento e avaliação também é o poder público. O relatório técnico de acompanhamento e avaliação, que foi aquele que eu falei, que o poder público ele tem que passar esse relatório, depois que ele faz o monitoramento, que vai na entidade e faz esse cruzamento de metas atingidas com o plano de trabalho, ele vai passar esse relatório técnico de acompanhamento e avaliação para a entidade. A ação deles dar esse relatório para a entidade. Então, se estivermos na execução e eles não passarem, a gente pode pedir. Aconteceu isso comigo. Como eu contei com vocês, falei para vocês no início, que eu comecei a executar, para depois ir conhecendo as leis e nos ajustes. Às vezes eu tentava dialogar e nós não tínhamos essa ferramenta para dialogar, hoje nós já temos. Então, por exemplo, se eu chego assim, eu quero um relatório técnico da minha parceria. Você já veio aqui, já monitorou, eu quero saber como é. E aí, se ele não dá, hoje eu já tenho elementos para poder dialogar sobre isso, e antes eu não tinha. Então, eu fiz uma nota técnica, porque eles disseram que minha prestação de conta estava irregular,
não, regular com ressalva, porque eu tinha feito pagamento a dirigente, e que não podia, que a lei não aceita que se pague dirigente. O que foi que eu fiz? Eu não tinha esses elementos ainda, eu fiz uma nota técnica e pedi que eles me fornecessem esse relatório. E esse relatório eu solicitei com base no conhecimento da lei. E eu pedi e eles me deram esse relatório. Então, esse relatório é uma peça muito importante, porque ela vai delimitar se a gente pode receber a próxima parcela do recurso. Porque se eu atingir todas as metas, eu estou habilitado a receber minha parcela de recurso. E lá eles não queriam me pagar exatamente por isso. Veja só, foi uma criminalização terrível por eu ser uma técnica remunerada pela parceria. Vocês nem imaginam o que eu passei. Então, se nós tivéssemos esses elementos em mãos, que vocês podem copiar aí, entra lá no site da SAEB, do Conforc, e veja as instruções normativas. Ela vai ter lá também a proposta de interesse público, que é a entidade pública, ou a OSC, que é a pessoa também física, ela pode apresentar uma proposta de interesse público de execução. Lá tem o modelo do plano de trabalho, porque eu coloquei aqui só da execução da prestação de contas. Mas vocês que estão pleiteando parcerias e querem ter mais expertise, mais conhecimento nessa área, podem entrar nessas instruções normativas. Outra coisa que nós temos também, eu não sei se os que antecederam minhas falas aqui, falaram sobre a cartilha de reformulação do MIROSC, de reformulação do Estatuto. Não sei se alguém falou isso aqui. Falou, Helena? Só sinaliza aí se sim ou não. Hein, Maria? Falou, né? Então, pronto. Então, essas instruções vocês podem acompanhar. O relatório de visita técnica, todos são dele. Então, aqui, o que você foca nisso aqui, quanto à organização da sociedade civil, são esses dois relatórios, execução do objeto e execução financeira. Aí a pergunta que você fez, Helena. Como se dará a movimentação financeira da parceria? Como é? Em conta bancária específica, isenta de tarifa bancária, não pode ser tarifada. Agora, levando em consideração o quê? Isenta as tarifas da conta. Por exemplo, aquelas tarifas de manutenção não podem ser cobradas. Tem que ser em bancos públicos para ter essa isenção da taxa. Tá? Então, é aconselhável fazer isso. O pagamento concreto na conta do fornecedor ou prestador do serviço. Tem as exceções que podem ser também discriminadas lá no plano de trabalho. Por exemplo, se eu vou para como vocês trabalham aí, vai para uma cidade ou um povoado e que não tem como fazer esse pagamento. Então, você já vai especificar lá no plano de trabalho que até R$ 1.500, que é permitido, eu vou pagar em dinheiro, eu não vou fazer uma transferência bancária. Então, vai poder fazer esse pagamento em crédito na conta do fornecedor ou você pode pagar também em dinheiro, desde que esteja discriminado lá no plano de trabalho. Os rendimentos da aplicação financeira do objeto da parceria, ele segue as mesmas condições de prestação de contas da parceria. Por exemplo, lá eu tive um rendimento de 10 mil. Então, eu vou pedir autorização ao fornecedor da parceria para que eu use esse recurso, e esse recurso eu vou prestar contas semelhante a todos os outros que foram resultado das metas apresentadas no plano de trabalho. A movimentação financeira é através de transferência eletrônica. Veja que não aparece a figura do cheque nessa forma de parceria. A movimentação é através de transferência eletrônica, não tem cheque. Nas anteriores, tinha que lá ter a cópia do cheque, tudo acompanhando a nota fiscal, tinha que ter a cópia do cheque, e tinha que ter o cheque e a cópia do cheque ainda. Aquele canhotozinho, alguns queriam que ainda fizesse aquele formuláriozinho de cópia de cheque. Então, a movimentação financeira através de transferência eletrônica, repetir aqui, o saldo devolvido é até 30 dias após o encerramento da parceria. Então, depois que terminou a parceria, se teve saldo remanescente lá e que eu não pedi autorização para usar, eu tenho que devolver até 30 dias, tá? Agora, sobre a prestação de contas. A apresentação dos formulários, a apresentação da documentação dessa prestação de contas.
Segundo a lei, a implementação da plataforma eletrônica tem que ser implementada. Na Bahia, nós temos ainda, né, a realidade da Bahia é que ainda não existe uma plataforma eletrônica que possibilite esse acesso online, né, relativo à aplicação de recursos. Tem o SEI, né, mas assim, algumas pessoas, inclusive eu fiz o cadastramento lá para acompanhar, para ver como era que estava, mas ainda estão seguindo o mesmo modelo de prestação de contas antigas. Ainda são aqueles formulários que usavam, né, anterior, em convênios, né, estão usando aqueles formulários. Aí a prestação de conta, a entidade formula aqueles papéis, leva as cópias do documento, entrega no seu órgão concedente da parceria, e o órgão concedente da parceria leva esses documentos junto com a mídia ainda ECD, olha como está bem retrógrado mesmo, enquanto nós estamos nessa plataforma virtual, falando assim, tão longe, em um só lugar, ainda estamos nesse ainda bem atrasado no Estado, que tem que levar ainda o CD. Então, você leva os seus documentos, entrega o CD e o responsável pela parceria alimenta o sistema eletrônico. Essa deficiência também do portal da transparência, isso aí eu acho que todo mundo sabe, a gente entra lá, não tem os dados atuais das parcerias. Eu sempre estou consultando, você também pode ter essa ferramenta a seu dispor, saber quantas parcerias tem no Estado, pela Lei 13019, ver quais são convênios ainda, ver quais são formas de OAS. Então, pode ir lá no canal da Transparência Bahia, pode entrar no site da Cefaz, lá tem o espaço, aí tem consulta a convênios, e aí lá tem, pelo Miros, que aí você coloca o ano, 2018, 19, 20, e você vai ver todos os instrumentos que já estão baseados na Lei 13019. Mas ainda é muito deficiente ainda as informações apresentadas. Transparência. Então, a lei, ela exige, o que ela quer que a OSC divulgue? Eu acho assim, interessante, mesmo que ainda nós não tenhamos ainda canais de divulgação, mas que possa ser dado visibilidade às ações da entidade como forma de transparência, boa governança, nos canais disponíveis da entidade, porque isso aqui também está na lei. A necessidade de informação da parceria deve ser divulgada pela OSC. Então, são esses dados que eu tenho que divulgar. Data de assinatura, a identificação do instrumento, qual é o instrumento da parceria? É um termo de fomento, é um termo de colaboração? Qual é a entidade que é o gestor da parceria? É a CA, é a Secretaria de Justiça, é o CETRE? Qual é o responsável pela parceria? O nome da OSC, a descrição do objeto da parceria. A minha parceria é para atender quilombolas, é a Bahia Produtiva. Então, o valor total que já foi liberado, a remuneração da equipe de trabalho, funções de integrantes e o valor previsto para o ano corrente. E a situação da prestação de contas, né? A data prevista e prazo e resultado conclusivo. Então, é interessante que a entidade siga né, essas orientações de dar visibilidade às parcerias que são executadas pela OSC. Aí você fala assim, mas eu não tenho site. Eu fiz o quê? Aqui na minha entidade, eu paguei a uma revista local para publicar a minha gestão de parcerias aqui no município. Porque eu já tinha passado essa dificuldade, esse desconforto em relação a atraso de recurso, porque a entidade não tinha, o gestor não tinha interpretado a lei, e aí eu já estava com esse desgaste. O funcionário achava que eu não estava querendo pagar porque estava com recurso guardado, retido, não queria pagar, então assim, houve um desgaste. Então, o que eu fiz? Eu dei visibilidade através de uma revista local. Não tinha site para poder fazer, então eu fiz através de uma revista local. Você pode fazer através do mural da entidade também. O importante é dar visibilidade, é transparência das informações da parceria.